Boa noite. Boa noite, Renan, Ataíde. Agora, tudo nos conformes aqui. Hoje, bem-vindo, Luciano. Normalizando aqui a internet para a gente começar. Hoje, a apresentação vai ser sobre doutrinalismo. É um fenômeno espiritual que surge no início da modernidade e que tem impacto até hoje na espiritualidade, na vida religiosa de todos os cristãos. Aqui a gente vai tratar do doutrinalismo na perspectiva católica, né? Na experiência católica. Claro, ali naquele cenário em que a reforma, inicia-se a reforma de Lutero e existe a contra-reforma em que a igreja consolida a sua fé por meio de uma apresentação, da consolidação da sua doutrina. Foi um fenômeno muito importante para que os pontos da fé católica fossem defendidos de maneira clara e límpida perante o seu rebanho, perante o rebanho católico, e para que qualquer acusação que houvesse contra a igreja pudesse ser esclarecida e a fé do católico em si fosse reforçada. Falando de doutrinalismo, a gente não tem como lembrar quando Olavo fala que o fenômeno cristão, por excelência, ele é um testemunho de vida que as pessoas contavam e que apaixonava a todo mundo. Foi assim que surgiu o cristianismo. Foram as pessoas falando dos milagres de Cristo. Era uma experiência direta com o milagre e com o amor. E, naturalmente, o cristianismo não formulou uma doutrina para convencer ninguém. A doutrina cristã, e acreditamos cristã católica por ser a igreja desde a fundação em Cristo, né, em que ele delega esse poder para Pedro, né, o príncipe dos apóstolos. Essa formulação da doutrina, ela foi uma reação aos acusadores do cristianismo, aos adversários do cristianismo, que levantavam dúvidas, tentavam criar confusão intelectual, e a igreja foi vendo a necessidade de criar um corpo sólido de ideias e de resoluções para que o cristão pudesse ficar melhor orientado. Mas o fenômeno doutrinal, ele é uma consequência da relação dos cristãos com os pagãos e com os hereges. Então, a doutrina é importante, mas o doutrinalismo é um vício, e é esse vício que a gente vai apontar aqui na nossa aula. Esse fenômeno do doutrinalismo, ele acontece ali no século XVI, no início do século XVI, final do século XV, início do século XVI, e transcorre por todo o século XVI, vai até o século XVII, e muda o panorama da forma de vivenciar a religião. O que acontece é que é um fenômeno muito importante, mas que, quando não foi bem compreendido por alguns cristãos, ele passou a influenciar, a limitar a experiência religiosa desses cristãos. Ali no século XVI, tem uma heresia da Idade Média que se chama nominalismo. Não é pertinente a gente adentrar no nominalismo agora, mas foi o início ali do estabelecimento de uma dúvida sobre a existência física, sobre a unidade de alma e corpo, porque para o nominalismo as coisas só existiam individualmente, então não havia uma conexão, uma unidade entre as coisas que aconteciam, as coisas que existiam e os fenômenos que aconteciam no mundo. Então não existia para o nominalismo um cenário comum em que os seres humanos viviam. Então era o subjetivismo em escala absoluta. Então o subjetivismo gera o relativismo e gera a dúvida total. Então não existe alma e corpo vivendo num mundo comum. Não existe uma existência perfeita de alma e corpo. Não existem entes vivos falando de coisas que estão acontecendo e que todos estão vendo.
O nominalismo colocava a realidade à prova, duvidava da realidade material. Isso influencia o nominalismo, a existência do cartesianismo, o dualismo cartesiano, que é quando corpo e mente são opostos. O corpo tem que ser paralisado pela mente para que não se contamine com o mundo. Então existia um mundo das sensações e um mundo da mente. Então, o cartesianismo agrava essa rejeição das pessoas em relação ao mundo, o ódio ao mundo. O ódio a um mundo em que a alma testemunhava as coisas que aconteciam nele. Isso vai influenciar o protestantismo, o nominalismo, que influencia o cartesianismo, o dualismo cartesiano de René Descartes, influencia a mentalidade protestante, que passa a odiar o corpo, passa a ter uma rejeição pelo corpo. O que é que isso tem a ver com o doutrinalismo? Né? O que é que isso tem a ver? Renan está falando aí que o livro Ideias Sem Consequência de Richard Weaver trata disso muito bem, pois é uma sugestão aí já para o pessoal ter contato com esse fenômeno, né, que aconteceu. O início da modernidade é uma dúvida contra a realidade. Então, o dualismo cartesiano faz com que as pessoas, com que a fé seja reduzida a um controle mental de comportamento. É um combate verbal contra condutas práticas apenas. Por quê? Porque já que a existência física era insuportável, viver era insuportável, o foco da religião era controlar o corpo, era neutralizar o corpo, era anular a existência física. Então, por isso que houve a necessidade de colocar cada vez mais regras morais. Justamente por conta disso, a igreja no século XVI e o Concílio de Trento trata de responder todas essas heresias. Ao longo do século XVI, o cartesianismo vai crescendo e, como consequência do Concílio de Trento e do movimento da Contra-Reforma, essas ilusões que eram apregoadas, eram espalhadas na comunidade, as ilusões de origem cartesiana, que tem origem inicial no nominalismo, era uma preocupação, no fundo, filosófica ali, do movimento católico que estava tentando afirmar a todo custo a realidade criada por Deus, em perfeita união entre corpo e alma. Então, o que é que acontece com esse fenômeno? Você tem o fenômeno filosófico da igreja tentando afirmar essa verdade, mas você tinha, nesse período, as pessoas só discutindo o comportamento, porque como o protestantismo veio propor a ideia de que tinha que ter muitas regras, era muita doutrina, eram interpretações diversas da Bíblia, e que as pessoas tinham que se comportar dessa forma para se salvar, tudo só era matéria de comportamento. E o testemunho original da fé, ou seja, a experiência religiosa original, por meio da conversa do homem com Deus na oração, ficou algo deixado de lado, ficou sendo esquecido isso. Então, o que é que acontece? É que o doutrinalismo, ele nega a experiência do homem com Deus, ele nega a experiência do amor. Então, eram disputas retóricas focadas na aplicação mecânica de práticas, mas que escapavam ao entendimento do homem. Porque essas experiências morais, elas variavam de pessoa para pessoa e de caso a caso. E a gente já discutiu outras vezes aqui que a unidade, a interpretação moral da igreja, a unidade, a unificação de questões morais da igreja só foi se consolidar no século XVIII. Então, cada comunidade, ela vivia a experiência de fé de acordo com o seu estilo cultural, com o seu estilo de viver, estilo de vida. Então, a maneira de como cada comunidade cultural, cada raça, cada etnia, cada nação experimentava o evangelho, cada comunidade tendo uma interpretação, não interpretação, mas uma vivência particular e própria dessa fé.
e não tinha como você padronizar o comportamento moral, porque é uma coisa que é impossível na prática. Então, o século XVI, o início do doutrinalismo, é a tentativa de reduzir a experiência religiosa às questões puramente comportamentais e morais. Então, você transforma a fé numa experiência mecânica e que não é uma experiência mais diretamente com Deus, uma experiência espiritual com Deus, uma relação pessoal com Deus. Então, a relação pessoal com Deus é substituída pela relação intelectual com as obras dos homens que estavam na religião. A ideia de estudar demasiadamente encíclicas, concílios, documentos, as próprias Sagradas Escrituras, depois o catecismo, é próprio de quem estava querendo tirar Deus da jogada. Estava querendo substituir a experiência com Deus, que, claro, precisava desses documentos, precisava de doutrina, mas estava querendo botar a doutrina e a moral no lugar de Deus, no lugar da experiência com Deus. Então, a confiança em Deus, ela vai enfraquecendo com o doutrinalismo. A identidade cultural de cada povo, de cada pessoa, de cada comunidade, ela variava, porque cada comunidade, cada raça tinha um estilo de agir. Um povo mais colérico, um povo era mais melancólico, um povo era mais festivo, outro povo era mais taciturno, mais introspectivo. O russo é assim. Então, cada povo tinha um pecado particular também. Uns tinham a embriaguez, a Rússia é isso, outros tinham os pecados da carne, os países tropicais, quentes, os pecados da carne são mais comuns, e a gente tem, pela confiança em Deus, que Deus ele tem um nível de entendimento muito particular de cada pessoa e de cada povo, justamente porque cada um é diferente. Então não tinha como você reduzir a fé a uma questão comportamental e moral. Seria uma maneira de transformar o ser humano numa máquina, numa coisa, e não num ser humano vivo, em movimento, rico em qualidades, como ele é. Então, tudo isso vem com o cartesianismo, com um movimento que cria o doutrinalismo, que é essas heresias, o nominalismo e o cartesianismo, que tem ódio ao corpo e por isso, por ser obsessivamente fixado no corpo, trata de controlar o corpo para que ele não possa atrapalhar a alma, como se alma e corpo fossem coisas opostas. O doutrinalismo, quando o sujeito está ali estudando demais o catecismo e quer reduzir a Deus a um código de comportamento, ele no fundo tem medo de viver. Ele tem esse mesmo medo da realidade que René Descartes tinha e que os pais do nominalismo tinham. Então, nós não sabemos a vontade de Deus, né? Então faltou o crucial da experiência religiosa quando o doutrinalismo chegou, que é ser uma criança abandonada no colo de Deus. É ter fé de verdade. Olavo nos ensina no curso, no projeto socrático, que as pessoas confundem a ideia de fé. Fé não é acreditar ou não em Deus, é ter essa dúvida sobre Deus existir ou não existir. Na verdade, Deus ele prova que ele existe com a realidade que a gente vive ali, o mundo presente. Deus não precisa de provas. As provas de fé são assimiladas pela razão. Deus não tem o que provar mais se ele existiu na realidade, porque ele é a própria realidade, porque os milagres falavam ao longo da história e testemunhavam ao longo da história em favor de Deus. Então, a questão de acreditar ou não em Deus é uma questão da razão. É uma matéria da razão, não é uma matéria de fé. A fé é a fé na revelação, na profecia de Deus, é no que ele prometeu para a humanidade. A fé é confiança na palavra reconhecida, na palavra dada. Então, essa confiança em Deus, como se fosse uma criança que deita no colo dele e confia cegamente,
porque essa é a verdadeira experiência religiosa original, ela foi destruída pelo doutrinalismo. Foi destruída pelo doutrinalismo. Porque as pessoas, de tanto estudar, de tanto querer reduzir a fé ao conhecimento intelectual, passavam a achar brechas e arestas naquelas interpretações diversas sobre as Sagradas Escrituras, e ao invés de aumentar a fé, aumentavam a dúvida. Justamente porque o nominalismo pregou a dúvida absoluta e o cartesianismo pregou a dúvida absoluta, a dúvida total, colocando a alma contra corpo, mente de um lado e sensações de outro. Você só passava a acreditar se fosse racionalmente aquele argumento comprovado, ou pior, fosse acreditado pela comunidade. Ou seja, a ideia de quanto mais as pessoas acreditam, eu só vou acreditar se as outras pessoas acreditarem. Isso é muito próprio, muito comum no protestantismo. Então, a fé não é em Deus. Eu tenho fé em Deus porque aquele líder religioso, aquele pastor, ele defende com tanta veemência as Sagradas Escrituras ali, que ele decorou, que eu acredito porque ele parece acreditar. Então, a fé, na verdade, nas pessoas da comunidade, não é uma fé na experiência direta com Deus, a partir da experiência direta com Deus. Então, se o cristianismo fosse uma doutrina, né, ele seria como o marxismo, o aristotelismo, como o regulamento do Sintab ou do Clube de Mães do seu bairro. Mas ele é um movimento vivo de uma pessoa que nos conhece mais do que a nós mesmos. Qual é a diferença do cristianismo para uma corrente filosófica? A corrente filosófica, ela é a manifestação, ela é a prova racional de um fenômeno e a prova racional da realidade. É um segundo movimento que acontece na nossa alma. Mas o cristianismo ele se distingue porque ele é um movimento de relacionamento do homem com Deus através da conversação, através do diálogo e através das provas que a palavra de Deus, ele em pessoa, a pessoa de Deus, confere, revela. Então, não é um conjunto de normas, um conjunto de argumentos, um conjunto de teses. O cristianismo não é isso. O cristianismo é um relacionamento baseado em provas reais e baseado na transformação que a realidade prova, que a realidade manifesta. A transformação da vida da pessoa. Então é Deus falando e transformando a alma da pessoa. Isso não é uma tese científica, isso é um relacionamento. Isso é um relacionamento. Então, o doutrinalismo ele destrói essa relação de conversa, de diálogo, essa relação, essa intimidade do homem com Deus, para colocar o homem como um pesquisador, um analista de Deus. Então ele desloca o homem da intimidade com Deus para o homem inconscientemente passar a ser um julgador de Deus. Então ele acaba sendo Deus de si mesmo, quando ele lê demais doutrina e quer reduzir Deus a esse tipo de estudo. Ele trata algo que é importante, que é a prova racional da existência de Deus, ou o rol de argumentos lógicos ali, algo que é importante, como se fosse o próprio Deus. Então, o que é importante, por ser tratado de uma maneira exagerada, perde o seu sentido e o próprio Deus perde importância quando isso acontece. Então, se o cristianismo fosse uma doutrina, não teria reduzido a uma doutrina, não teria como a gente diferenciar o cristianismo do aristotelismo, do platonismo, do marxismo ou de um regimento de uma entidade. Mas o cristianismo ele se distingue por ser um relacionamento pessoal, uma manifestação direta de uma pessoa viva que transforma você. Então aqui, conhecer demais é querer tomar o lugar de Deus. Esse é um dos problemas do doutrinalismo, né?
Então, como eu disse, esse é um período em que existe a crise da fé mística, a crise da oração, a crise da meditação. Aquela fé das novenas, aquela fé das orações, dos salmos, do louvor, que era muito próprio no medievo católico, entre camponeses, das liturgias que eram pomposas, mas eram variadas, diversas missas, com um cânon mantido, mas com um estilo, uns com muita música, com 3 horas de meditação musicada, como é o caso dos orientais, dos maronitas, até hoje, né, os sírio-libaneses. Então você tinha algo mais sistêmico, mais formal, como era a missa romana. O romano ele é mais racional. Então toda essa riqueza de manifestações, de testemunhos de fé que tinha na Idade Média foi se perdendo para ficar a fé reduzida a uma fé de laboratório, a uma fé artificial em que eu tenho que provar por argumentos que Deus existe e eu tenho que defender com a violência da insistência. É importante também a apologética, você ser um propagandista da fé. Mas antes você tem que ter essa experiência de coração. Mas ficou uma coisa só de aparência, só a carcaça. Porque só ficou uma repetição de argumentos doutrinários, substituindo a experiência original, intuitiva do homem com Deus. Então essa experiência direta, intuitiva, íntima, de coração, foi sendo esquecida porque a questão documental ficou relevante demais. Então, a gente tem aí nessa experiência do doutrinalismo uma experiência artificial, é um tanto falsificada. Apesar de ser importante, você veja que Olavo fala, ele atribui a um dos momentos ali em que a Europa tem mais santos do que a América Latina, porque a Europa foi convertida pela fé baseada no testemunho, a fé do anúncio, a fé do enunciado, da narrativa contada, que convence porque é uma relação e experiência real com Deus. Esse testemunho direto dos apóstolos foi a causa de conversão da Europa. A Europa vivenciava os milagres testemunhados pelos apóstolos. O Oriente Médio vivenciava diretamente a narrativa passada pelos apóstolos. Mas quando essa fé chegou na América Latina, na América como um todo, foi a fé doutrinal. Então, essa fé doutrinal de querer ensinar sobre Deus como se fosse uma tese, como se fosse uma atividade apenas intelectual, não vinha carregada do fogo do Espírito Santo e do amor. E, apesar de ter convertido aos montes, não converteu esse modelo tão profundamente. Foi preciso, claro, como a Igreja de Cristo veio por esse movimento da doutrina, que é importante, o Espírito Santo que rege a Igreja tratou de entrar nesses países, de fazer o trabalho de conversão e que acabou gerando muitos santos ao longo desses 5 séculos. Que formam a América como um todo. Mas você veja que os jesuítas, eles compreenderam isso, eles compreenderam que tinham que dialogar com as comunidades, eles tinham que falar o testemunho de Cristo, baseado nessa experiência de coração profunda, fincada no diálogo, fincada no amor. Paralelamente, passando a doutrina quando acontecia de os índios terem dúvidas, que é, normalmente, quando a doutrina funciona e serve, é para dirimir dúvidas de pessoas que queiram confundir a fé com falsos argumentos. Mas é um segundo movimento. O primeiro movimento é o testemunho. Então, quando os jesuítas focaram no testemunho, é que a fé foi se consolidando entre os índios aqui. Porque os índios realmente viam que o Deus que eles experimentavam, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, o Deus na pessoa de Cristo, era um Deus verdadeiramente humano e divino e profundamente, absolutamente, perfeitamente real. E que a experiência animista que esses índios tinham jamais os colocou numa situação tão
perfeita quanto aquela, quanto era a experiência cristã. Então, essa ideia do doutrinalismo, ela destrói, por exemplo, a ideia de conceitos gerais e casos particulares. Os conceitos gerais é o propósito de existir da doutrina, é defender os princípios gerais que a igreja sempre orienta, que é os 10 mandamentos, todo respeito aos 10 mandamentos. Dentro dos 10 mandamentos não existe uma perfeição matemática ali. A coisa não é reduzida a uma lógica matemática, porque existe uma hierarquia entre os mandamentos. E a caridade, o amor, são o mandamento por excelência. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo é que regem e iluminam todos os demais mandamentos. Essa é uma inovação do cristianismo. E aí já destrói o doutrinalismo que tenta julgar as pessoas com base em regras comportamentais, quando o comportamento ali, sobre como cada um vai vivenciar o honrar pai e mãe, cada pessoa vai ter uma dinâmica diferente. Não dá para você colocar o padrão do povo europeu, da relação que eles têm com os pais, como um modelo universal de respeito a pai e mãe. Até porque, na própria Europa, o italiano, o filho da nona italiana, ali o neto da italiana, berra com a avó e a avó berra de volta. Isso não é desonrar a avó, não é desonrar a mãe ou o pai. É uma maneira própria de vivenciar a experiência familiar. E esses mesmos italianos que geralmente gritam entre si em família, quando estão fora, honram mais as famílias do que o povo do norte da Europa, que é mais respeitoso, aparentemente, dentro de casa, porque não grita tanto. Então, essas variações, essa ideia de querer reduzir a práticas a uma checklist de condutas, é justamente porque, nesse período do doutrinalismo, no século XVI, existia um ódio ao corpo, que surgiu com René Descartes, criado originalmente com o nominalismo, mas que o protestantismo abraça e difunde, e acaba afetando núcleos da catolicidade, do meio católico. Não a igreja, porque a igreja, por estar ali ainda em contato íntimo com o tomismo da Idade Média, com a patrística da Idade Média, sabia que a experiência original da fé era um relacionamento pessoal. E que a doutrina, no fundo, visava confirmar isso, buscava confirmar a experiência original da fé. Apenas teve que se organizar sistematicamente essa doutrina, sobretudo a partir do Concílio de Trento, porque os argumentos, os falsos argumentos do meio protestante eram tão grandes, era tão grande essa lista de falsos argumentos, que era preciso você contra-argumentar, no caso a igreja, para dirimir, esclarecer qualquer contradição que pudesse ser colocada. E as contradições eram imensas no meio protestante. Até hoje, eles são caracterizados por serem contraditórios entre eles mesmos, né? E aqui não é um juízo sobre tal congregação religiosa, não é um julgamento sobre tal doutrina protestante, não. É porque é próprio da natureza protestante ser autocontraditório. Na Igreja Católica existe a diversidade, a identidade de cada povo, de cada etnia, como cada um vivencia o catolicismo. Mas existe o núcleo da fé que fica intacto. E a doutrina organizada no século XVI foi para isso. Mas não era para os católicos repetirem o vício do meio protestante e começar a julgar e a querer determinar a experiência religiosa com base em condutas sociais, baseadas em determinados grupos, a partir de uma visão específica de grupos e de estudos por si. Então, foi o equívoco não do catolicismo, mas de pessoas leigas, principalmente do meio católico, que passaram a repetir esse cacuete protestante. Então,
O doutrinalismo, ele destrói esse relacionamento pessoal e é aquela ideia. Para eu confiar em Deus, eu não posso saber demais de tudo, nem querer saber de todas as formas perfeitas de agir na sociedade, porque senão eu descarto ele. Ele não faz sentido mais. Se eu sei como me relacionar perfeitamente, quais são os caminhos perfeitos de comportamento para eu chegar à verdade fundamental, Deus é descartado, Deus não serve mais. Mas é justamente porque eu não sei, porque eu sou limitado, é que eu peço para que Deus possa agir na minha vida e completar o trabalho que eu comecei. Aperfeiçoar o trabalho que eu comecei. Como diz Olavo também, a gente faz um pouco e Deus completa. A gente faz um pouco e Deus completa. A gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Então é preciso confiar como uma criança. E aí, essa confiança cresce na medida em que eu vivencio os sacramentos. Porque os sacramentos são a operação de Deus na minha alma. Então é visitar os sacramentos para conhecer Deus naquilo que ele vai fazer e que eu não sei, inclusive. Naquilo que ele vai fazer no mistério da fé. Então, o doutrinalismo, ele ele potencializa as duas formas de gnose. A gnose do ódio ao corpo, que já foi falado aqui, e a gnose da salvação pelo conhecimento. Como que só quem tivesse conhecimento dessa doutrina, conhecimento quantitativo do catecismo, dos concílios, é que se salva. Então, aquela pessoa que tem uma experiência, muitas vezes até moralmente caótica, a pessoa não é um primor de comportamento moral, mas é uma pessoa muito sincera com Deus, é como se essa pessoa fosse inferior para os doutrinalistas. Eu acho que na cabeça dos moralistas, os doutrinalistas são os moralistas, são os fariseus. Eles são piores para a fé do que os desregrados. Eu sempre digo que o moralismo, ele é a mentira mais próxima da verdade, por isso é a pior de todas as mentiras. Para esse pessoal moralista, que são os doutrinalistas, eu acho que eles jamais considerariam a conversão hoje se Maria Madalena existisse hoje, ou do próprio São Pedro. São Pedro não era um modelo de virtude. Ele foi se transformando na medida em que ele confiava em Deus. Ele se ajeitou, ele mesmo ali, com muito tempo convivendo com Jesus, ele negou Jesus 3 vezes. Teve a ousadia de negar 3 vezes. Você vê como era um sujeito que ele tinha... a graça justamente está no Espírito Santo operando numa alma tão contraditória como era a alma de São Pedro, mas que era tão dedicada a Deus. Dedicada apesar de ser errante. Então esse entendimento é muito difícil, né, para um moralista obter. Então um entendimento perfeitamente moral da fé não era perfeitamente uniforme. E Olavo nos ensina que a fixação da fé no plano comportamental moral tirava a liberdade de Deus de atuar na vida das pessoas. Deus não era mais o reitor do processo de conversão, não era mais o governante da vida e da alma das pessoas. O doutrinalista, o moralista, no fundo, ele duvida da autoridade de Deus. Outra vez, Olavo nos lembra que a essência do cristianismo é deixar-se guiar por Deus sem pretender dominar a situação. É o que se convenciona chamar de kenosis. Kenosis. É o sacrifício total, esvaziar-se de si sem perder a identidade. Sem perder a memória. Porque é ela que reconhece o poder de Deus e a profecia de Deus na sua vida. Permitindo que Deus seja o condutor. Então, a kenosis consiste em justamente eu não saber de tudo e confiar cegamente em Deus. Confiar de todo o coração. Kenosis é a confiança absoluta.
Confiança absoluta é o sacrifício total. E foi muito interessante porque esse tema ele veio justamente no dia em que a gente tem o evangelho do sábado. Quando os fariseus encurralaram Jesus, quando Jesus curou na sinagoga o homem que tinha as mãos secas, em pleno sábado. Para os judeus, o sábado era um dia sagrado. Só que o doutrinalismo, o moralismo entre os fariseus já estava num nível tão avançado que eles contabilizavam como pecado mortal quem desse tantos passos a mais do que fosse exigido no dia de sábado. Você não podia fazer nada porque a lei, o rigorismo da lei era tão pesado que o sábado não era mais do homem. O homem era escravo do sábado, no período dos fariseus. E aí, eles ficam escandalizados quando Deus cura um homem no sábado. No fundo, eles sabiam que no sábado era permitido fazer o bem e era uma obrigação fazer o bem. Era disso de que tratava o sábado. O sábado não era para proibir e paralisar o homem, era para elevar o homem para Deus. Portanto, o bem era algo a ser obrigatoriamente feito no sábado. E com essa consciência de que o amor era maior do que a lei, Deus, Jesus Cristo, operou um milagre curando o homem das mãos secas no sábado, ficando, e o evangelho de hoje é muito claro, Jesus com ira e tristeza no coração por conta dos fariseus que estavam com o coração endurecido, querendo pregar o rigor de uma falsa lei, a lei do sábado. A antiga lei do sábado, a lei moralista. Então, essa experiência do evangelho de hoje, ela é uma tapa na cara, esse testemunho do evangelho hoje, é um tapa na cara justamente do moralismo, do doutrinalismo, porque mostra que Jesus é maior do que a lei. Mostra que o significado da religião é um significado de magnanimidade. A despeito dos riscos e perigos, o homem age desinteressadamente para proporcionar vida e amor para o outro, capaz de morrer, inclusive, para que o outro viva. Quem quiser viver, que esteja capaz de perder a sua vida, disse nosso Senhor. Aquele que perder a sua vida, ganhará a vida eterna. Então, essa capacidade de ser magnânimo, de ter liberalidade, voluntarismo, apesar de erros no caminho, é justamente o ponto alto da fé. E é justamente o que Cristo nos ensina no evangelho de hoje. Não é mais o sacrifício de animais, é o holocausto, é o sacrifício da misericórdia de coração, que é o que ensina o Salmo 50. É o sacrifício da misericórdia, é o sacrifício de amor, é o sacrifício do coração. Esse é o verdadeiro holocausto. E esse sacrifício do coração, esse holocausto do coração, essa caridade foi a lei absoluta que regeu nosso Senhor quando ele curou o homem no meio da sinagoga, limpando as mãos secas, livrando aquele homem daquela peste e daquela doença. Uma doença que paralisava. Por quê? O amor é a lei absoluta, a caridade é a lei absoluta e é baseada em experiência direta, relacional com Deus.
Então, quando hoje no Evangelho Cristo cala com sua autoridade os fariseus, ele estava colocando a caridade como lei absoluta, não uma lei seca, recortada da Torá. Essa lei seca, recortada, sem a caridade, sem a circunstância, sem a realidade, sem o amor, é prisão, é camisa de força, é meio de manipulação e controle mental, é religião política, é falsa religião. A gente vê que os santos patriarcas, né, Olavo nos recorda o quanto eles pecaram, mas pecaram muito e foram muito santos, grandes pecadores, grandes santos. Aqui não é um convite para o pecado que eu estou dizendo, né? Até porque o salário do pecado é a morte, como diz São Paulo. Mas isso é apenas para reforçar que prevalece na fé o espírito magnânimo, prevalece o amor, prevalece a confiança cega na providência divina e ter fé na profecia que Deus promete. Fé é isso. Fé não é eu acredito, Deus existe ou não. Fé é Deus existe e eu vou confiar nele. Então, é interessante quando a gente também traz, como das Sagradas Escrituras, uma outra passagem muito importante que quebra o doutrinalismo, a passagem do Atos dos Apóstolos, número 8, né? Quando o eunuco, mordomo da rainha etíope, ele estava lendo as Escrituras, era uma passagem referente ao profeta Isaías, e ele não estava entendendo, e o Espírito, né, ele pede para que Filipe se aproxime desse carro, que o eunuco estava indo para Jerusalém, né? E ele estava lendo essa passagem, a passagem ali da ovelha levada ao matadouro, né? Então, um cordeiro que ficou ali humilhado em seu julgamento. Essa era a passagem, era o cordeiro humilhado em seu julgamento, e da ovelha ali, essa passagem do cordeiro que seria julgado, que seria humilhado, o eunuco estava lendo e ele não entendeu. E o Espírito pede para Filipe se aproximar do eunuco. O eunuco, Filipe indaga o eunuco se ele estava entendendo. O eunuco diz: como eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? E aí Filipe explica aqui aquela passagem de que tratava o profeta Isaías, era referente a Jesus. Ou seja, foi preciso um homem, uma pessoa viva, real, tirar a dúvida que estava nos escritos. Essa verdade dos escritos não saiu do próprio livro diretamente, em forma de um slide, com a resposta pronta. Não, foi um homem que iluminou aquela passagem para o eunuco compreender ela perfeitamente. Esse intermediador, que foi Filipe, obviamente estava iluminado pelo Espírito Santo. Então a dúvida foi retirada quando um homem real, vivo, de carne e osso, intercedeu. Não foi o próprio livro que trouxe essa verdade. Não foi as Sagradas Escrituras em si mesmo que trouxe essa verdade. Então não foi a interpretação da Torá que revelou essa verdade ao eunuco. Foi Filipe como instrumento do Espírito Santo. Ali. Então, a crença de que a verdade é revelada pela leitura, pela interpretação de livros, de catecismo, da Bíblia, ela é um vício. Ela é um vício justamente que caracteriza o doutrinalismo, né? Quando, na verdade, a verdade é revelada pelo Espírito Santo. Deus revela a verdade por meio de pessoas, e pessoas inspiradas pelo seu Espírito.
Então, o centro da fé é o humano. O ser humano é a matéria-prima da religião. Ali. Ele é o material da revelação de Deus. Então, o ser humano sendo matéria da fé, quando inspirado pelo Espírito Santo, ele esclarece as matérias de fé. Todas as dúvidas sobre a religião. Se a Bíblia, as encíclicas fossem tão claras assim, não haveria dúvida, não haveria conflito de interpretação. Não haveria divergência de interpretação. E é o que mais tem. Mas é preciso uma tradição oral, um magistério, de testemunhos reais, de santos, de homens que experimentaram Deus vivo, para esclarecer essas dúvidas que existem ali nas diversas interpretações. Na abordagem puramente literal, literária, lógica dos livros sagrados. Então, a vivência católica pode ser prejudicada caso se caia no erro de discutir concílios, encíclicas e catecismo sem valorizar a experiência original da religião, a experiência pessoal com Deus. O doutrinalismo, no caso, é um vício no qual o sujeito acha que, resolvendo problemas teológicos no plano abstrato e mental, ele vai resolver os problemas da religião, vai resolver os problemas da igreja, vai resolver os problemas da comunidade dele, vai resolver os problemas do mundo. Então, ele passa a querer controlar a consciência das pessoas. Se a gente for querer resumir o totalitarismo moderno, como é que se caracteriza modernamente a sociedade moderna em termos políticos? É o período do controle total do Estado sobre as pessoas. É o totalitarismo, é o Estado querendo controlar a consciência das pessoas. O Estado moderno totalitário, a ditadura do Estado moderno, é consequência do doutrinalismo, do movimento dos moralistas do século XVI, que queriam governar a consciência das pessoas, os líderes religiosos do meio protestante, querendo controlar a intimidade das pessoas, impediam que elas tivessem essa experiência direta com Deus, relacional, de intimidade. E aí, eles usam o Estado, inclusive, o poder secular do governo, para impor essa visão autoritária. O absolutismo do século XVI é consequência do movimento doutrinalista. É uma consequência desse moralismo. Então, esse pessoal que quer estudar demais doutrina, ele se coloca como Deus perante os governados. E eles, querendo dar um testemunho da religião, acabam dando um contra-testemunho. É o testemunho contra o testemunho. Porque eles impedem que as pessoas tenham a experiência original do anúncio, da revelação da fé, que só se dá no nível de consciência íntima, no nível de privacidade do homem com Deus. Então, eles destruíram a conversão pelo anúncio, a conversão pelo depoimento, os moralistas. E quais são as consequências desse rigorismo? Você tem duas consequências, né? Tem o laxismo, as pessoas de tanto quererem viver uma paranoia comportamental, a religião apenas como uma lista de comportamentos ali, elas cansam, elas não encontram verdadeiramente a Deus, falando particularmente para elas, dentro da unidade de fé de sua igreja, mas falando
convertendo essa fé da igreja numa linguagem própria para aquela pessoa, para que aquela pessoa quem saiba que a igreja é um conjunto de pessoas delegadas por Deus, que receberam a autoridade de Deus, e que ela pode realmente confiar por conta dessa autoridade de pessoas reais. Então essa pessoa perde essa sensibilidade com as pessoas da igreja, justamente porque não pôde se relacionar com a pessoa de Deus. Porque no meio do caminho veio um bocado de documento ali que ela mal poderia compreender e que ela achou que esses documentos eram Deus. Eram o próprio Deus, sem ser. Então, você tem de um lado o laxismo, que é você relaxar, viver de qualquer jeito, ou você tem o legalismo, que é um conhecimento das coisas de Deus sem Deus. É uma falsa fé. É uma prática religiosa sem o sagrado, sem Deus vivo e presente. Então, é mais um motivo de a gente compreender o nível de ira e de tristeza que Nosso Senhor estava quando curou o homem das mãos secas em pleno sábado sagrado para os judeus. Nosso Senhor estava dando uma resposta de que a lei superior era a lei da caridade, era a lei do amor, era a lei da graça. Mesmo porque caridade é gastar a sua vida para o bem do outro, para o bem do irmão, por amor a Deus. Se a gente for colocar a lei acima de tudo, a gente não é capaz de acreditar na vida de forma alguma. Você veja que até teve uma fala importante de Diego, que é um filósofo dessa geração de Olavo, que ele estava no podcast, ele falou que, até em casos, por exemplo, caso de suicídio, o tempo entre a bala, o projétil, a bala que sai da arma e se aloja na cabeça daquele que comete esse ato violento contra si mesmo, né? Nesse espaço de tempo, Deus pode agir e pode salvar aquela pessoa. Por isso que a igreja nunca diz que aquela pessoa está no inferno porque cometeu essa violência absoluta, né, de ceifar a própria vida. Ela diz que o ato é pecado mortal e leva ao inferno. Isso a igreja diz. Mas ela não diz que aquela pessoa está no inferno porque cometeu isso. Justamente porque, apesar daquela pessoa ferir a lei sagrada, a lei de todas as leis, que é a vida, ela infringiu a lei, infringindo, ceifando a própria vida. Apesar de tudo isso, essa pessoa pode ser salva pela graça de Deus. É sinal de que Deus é maior do que a lei e que Ele governa o mundo como Ele quer. O Espírito Santo sopra onde Ele quer. Então, se a lei ela vem justamente para salvar e restaurar. E como disse um santo sábio do passado, se um conselho não for dito com caridade, esse conselho nem vale a pena ser dito. É melhor que você não fale, caso você vá dar um conselho apenas baseado no sincericídio, sem uma conexão emocional com aquela pessoa, sem empatia, sem sintonia emocional com ela. Quer dizer, ela vai estar respeitando a lei de ser sincero, de falar a verdade. Mas não é a verdade real que está regendo aquela pessoa. É a vaidade. Para você ver, quando você respeita apenas a lei seca ali, você pode inclusive ser confundido com a aparência de verdade. Não é uma verdade real, aquela verdade que você quer. Qual é a base da verdade? É você querer o bem eterno do outro. É você querer o amor para o outro, para que o outro seja liberto. Não, ali a pessoa disse aquela verdade, muitas vezes sem nenhuma conexão emocional com a outra pessoa. Aquela pessoa recebeu uma verdade na cara dura, na lata, e morreu de infarto de repente. Uma notícia catastrófica que ela recebeu. Porque a pessoa deu a notícia de todo jeito. Quer dizer, essa pessoa não teve empatia e matou o outro de um infarto, só porque
só porque queria falar a verdade do jeito que ela bem entendesse. E isso era vaidade. E aí, ela respeitando a lei, caiu no inferno. Essa pessoa que deu um mau conselho, sem empatia, sem o relacionamento com o outro, com o irmão. Até hoje, foi engraçado que hoje, para encerrar, o padre Leandro ele deu um exemplo desse rigorismo, como ele foi muito intensificado, esse moralismo, o doutrinalismo, no século XIX e XX, principalmente por conta do positivismo. O positivismo, o fenômeno de que a lei, pela lei, está acima de tudo. Ele foi um fenômeno no meio filosófico que afetou as ciências jurídicas, colocando que toda lei oficial ela deveria ser obedecida porque ela era a verdade em si mesma. E a gente sabe que muitas vezes para você ser justo, você tem que ir contra a lei, porque o que vale é a lei natural, e a lei natural é baseada no amor de Deus e na justiça eterna. Então os princípios universais, regidos pela justiça eterna, é que fundamentam a lei natural. Então, para eu ser justo perante essa lei natural, muitas vezes eu tenho que ir contra a lei estatal, contra a lei oficial. Por exemplo, uma lei oficial ou estatal que me obrigue a abortar, eu tenho que desobedecer, se eu for médico, por exemplo. Tenho que desobedecer essa lei que me obriga a abortar, a fazer o aborto na mulher. Então, para eu ser justo, eu tenho que desobedecer essa lei. Mas no século XIX, o positivismo diz que toda lei que o Estado promulga é uma verdade que tem que ser obedecida. E muitas leis que eram promulgadas eram injustas. Mas esse movimento agrava o moralismo, porque os moralistas do meio religioso, os fariseus, que representam esse movimento doutrinalista, começavam a julgar os outros com base puramente nas questões comportamentais, e muitas vezes não eram nem baseados na doutrina, mas na própria experiência daquele grupo ali. Então era uma visão sectária ali do que o grupo achava que deveria ser a religião para todo mundo. Aí a coisa ficou mais insuportável ainda de você no meio religioso, porque as pessoas não tinham mais relação sincera com Deus, não tinham mais relação sincera com Jesus, elas estavam apenas vivendo a fé baseadas no medo de que os moralistas julgassem mal elas. Ao ponto de que antes do Concílio Vaticano II, foi o exemplo de Padre Leandro, ele disse que um seminarista chegou a dizer que começou a circular no meio religioso católico a ideia de que se ele abrisse demais ali na hora da celebração, da consagração, no ato da missa, se ele fizesse movimentos exagerados que não tinham uma certa simetria de tamanho ali das mãos, o sacerdote estaria em pecado. E é o nível de loucura disso. Mas o Concílio Vaticano, justamente o que eu já falei aqui, o Concílio Vaticano ele tem o mérito de recuperar a pedagogia da fé e a experiência original da religião, que é baseado na mística do homem com Deus, no mistério, no deserto e na intimidade. O Concílio Vaticano trouxe essa fé medieval. Mas a missa nova não é a missa tradicional, mas a missa tridentina não é a missa medieval, não é a missa tradicional também. Ela é uma síntese de muitas missas que tinham estilos diferentes na Idade Média. Por mais que aquele rapaz lá que falou em nome do Centro Dom Bosco queira justificar que não, fez um vídeo do tamanho do mundo que, como disse meu amigo Gabriel, só prova o contrário do que ele disse. Sem nenhum nome do rapaz lá. Mas a multiplicidade estilística de liturgias, de estilos da missa na Idade Média, do sacrifício de Cristo, da celebração do sacrifício de Cristo. Como existia, né? Você tinha a unidade litúrgica, um cânon, uma essência, mas manifestada de várias formas. Essa missa era manifestada de várias formas. E aí, a missa tridentina é
uma missa muito bela que ajuda a organizar ali um período em que estava muito confuso, para colocar ali, afirmar uma liturgia que foi que estava sendo atacada pelos protestantes, mas que não é representativo da catolicidade como um todo no passado da Igreja Católica. Então, mesmo deixa o meu cachorro aqui dar a opinião dele aqui, aí eu volto. Mesmo a missa nova, essa missa que a gente tem hoje, sendo uma inovação, o espírito que essa missa traz e que o Concílio do Vaticano traz é um espírito que é relacional. O sacerdote na pós-modernidade do século XX e século XXI, o Espírito Santo, creio que pelo Concílio Vaticano, viu a necessidade de que o sacerdote falasse de volta para o povo. Tivesse um momento em que o sacerdote ali, ele pudesse celebrar diante do povo. Não era de costas para Deus. Era apenas uma formatação diferente, de modo que o sacerdote se aproximasse mais da comunidade, que na pós-modernidade já não tinha mais relacionamento nenhum com Deus. Então, o sacerdote tinha que estar voltado para Deus, para o povo. Então, o Espírito que regeu, que ordenou, que iluminou o Concílio Vaticano II, reconheceu que tinha que ter uma mudança de formato para recuperar a fé relacional, que é a fé original dos primeiros apóstolos, que é a fé original da Idade Média. Por isso que o Concílio Vaticano é mais medieval do que os outros concílios, com todo respeito aos outros concílios. Com todo respeito ao Concílio de Trento, inclusive. Com todo respeito ao Concílio de Trento, ali. Mas eu acho que o maior problema ali é da interpretação que existiu do Concílio de Trento. O Concílio de Trento é formidável. E todos os movimentos conciliares, ou com essa pretensão, ou com essa característica ali de reunião do clero da igreja, eles foram mal interpretados pelos moralistas, né? Então, mas é principalmente no século XVIII, XIX e início do século XX, em que esse doutrinalismo se torna mais exagerado e, de certa maneira, mais prejudicial. Principalmente porque na Inglaterra vitoriana do século XIX, o moralismo toma a sua forma mais rigorosa. Era o período em que o sexo passou a ser considerado algo como satânico, inclusive afetando meios católicos. Essa ideia de colocar os pecados sexuais como os mais graves, pecados sexuais também são mortais, óbvio, mas colocar como os mais graves do que os pecados da consciência, vem como influência do protestantismo vitoriano, da era vitoriana da Inglaterra, no século XIX, a Inglaterra vitoriana. O calvinismo, que chegou lá na Escócia e desceu para a Inglaterra, esse calvinismo presbiteriano tinha a faceta mais maluca na Inglaterra vitoriana, e isso afetou o meio católico. Católicos na Grã-Bretanha e no Ocidente como um todo. E esse moralismo aí desses grupos carolas que ficam colocando os pecados sexuais como os piores, né, são pessoas que eu acho que no fundo são pervertidas, de tão paranoicas que elas são com isso. Elas não defendem uma moral católica medieval, elas defendem uma moral calvinista e vitoriana. É uma moral presbiteriana, burguesa. Não tem caridade nessa relação. Quando você considera os pecados da carne piores que os pecados da consciência, você já está maluco, você já está dentro do moralismo, dentro do erro doutrinalista. É isso. Uma semana abençoada a todos.
Tudo de bom.